Bom, vamos lá, pessoal. Retornando agora aqui a gravação da aula sobre tipos de função. A gente vai aprender aqui quais são os tipos de função que existem dentro da análise de ponto de função. A gente vai ver basicamente que são dois tipos e a gente precisa entender quais são esses dois tipos. Então, basicamente, quando a gente fala dos tipos existentes de funções dentro da análise de ponto de função, a gente tem as funções de transação e as funções de dados. Então, vamos entender. Para ilustrar, eu coloquei aqui essa figura. Essa figura representa a tabela de contribuição das minhas funções, tanto das funções de transação quanto das funções de dados. Isso aqui a gente vai precisar saber quando a gente estiver tratando do processo de contagem de ponto de função. E é imprescindível que nós saibamos essa tabela para poder fornecer os valores e poder calcular sem ter medo de errar na hora da prova. Então, na nossa próxima aula, quando nós formos falar de contagem de ponto de função, eu vou explorar bastante esse ponto aqui, inclusive tentar passar algumas dicas para vocês, como que a gente pode fazer para tentar guardar essas informações, decorar as informações de qual a contribuição de cada tipo de função. Então vamos começar entendendo o que é uma função. Uma função, ela é uma funcionalidade, ou seja, ela é a capacidade ou particularidade de uma aplicação sob o ponto de vista do usuário. Sempre isso, então lembrem disso. Uma função, uma funcionalidade, ela sempre vai ser conforme observada pelo usuário, sempre do ponto de vista do negócio. A função ela pode ser basicamente dividida em dois grupos, sendo um dos grupos os que possuem a finalidade de receber ou fornecer informação que atravessa a fronteira da aplicação. Por exemplo, imagina aqui nesse nosso desenho que a nossa fronteira da aplicação esteja delimitada aqui por esse retângulo. E a gente tem aqui a aplicação vendas. Um grupo de funções são as funções que vão receber informações ou retornar informações para fora. Esses são os tipos de funções de transação. E a gente vai ter um outro grupo, que são as funções que vão armazenar as informações necessárias para isso. Então, por exemplo, se eu estiver tratando uma inclusão de venda, eu vou ter que enviar aqui, quando eu incluir informação, eu vou ter que enviar essa informação para o meu sistema. Esse processo de incluir uma venda, ele vai ser uma função de transação. E quando essa informação ela chegar aqui dentro da minha aplicação, isso vai ter que ser registrado, vai ter que ser armazenado em algum local. Então, e aí nós chegamos no ponto de ver os outros tipos de funções, são as funções de dados. São as funções que armazenam as informações necessárias para poderem ser tratadas pela aplicação. Então, sobre as funções de transação, ela vai representar a funcionalidade da forma que essa funcionalidade é fornecida pelo usuário, oferecida ao usuário. Ou seja, a gente está falando aqui de um nível lógico, a gente não está falando de nível físico, a gente não está falando da forma que isso vai ser implementado. A gente já viu que uma característica principal da análise de ponto de função é ela ser independente de tecnologia. Então aqui, mesma coisa, para falar de funções tanto de transação quanto de dados, eu não falo de tecnologia. Então eu falo sobre a funcionalidade na forma que ela é oferecida ao usuário. Eu posso ter, por exemplo, incluir venda, incluir funcionário, consultar cliente. Tudo isso vão ser funções de transação. O que a gente vai ter que aprender é distinguir quando essa função de transação é uma entrada externa, quando ela é uma saída externa e quando ela é uma consulta interna. Consulta externa. Consulta externa. Então a gente vai ter que entender, pessoal, que dentro da nossa fronteira da aplicação, se a gente tem alguma informação que está adentrando, que está ultrapassando essa fronteira, ou seja, ela está vindo de fora para dentro, isso configura um tipo de função de transação. Nós já aprendemos isso. Mas que tipo de informação é essa? Vamos pensar. A informação está entrando, está vindo de fora para dentro. Então, qual que faz mais sentido ela ser? Uma entrada externa. Então, se a informação está entrando dentro da fronteira da minha aplicação, ela pode ser apenas entrada externa. Agora, o problema é o seguinte, se a informação estiver saindo da minha aplicação, por exemplo, eu estiver exibindo alguma informação, exibindo algum relatório, então ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma consulta externa ou ela pode ser uma saída externa. E quando que a gente vai identificar quando é uma consulta externa ou quando é uma saída externa? Bom, vamos lá. Nós já aprendemos que as funções de dados são as funções que armazenam as informações que vão ser tratadas pela aplicação. Fazendo uma analogia, é como se fossem as tabelas de banco de dados. Só que aqui nós não falamos de tabelas porque a gente está falando do nível lógico. Então, para o nível lógico, pode ser uma tabela, pode ser um arquivo texto, pode ser qualquer informação. Então, eu não estou distinguindo aqui a tecnologia em que essa informação vai ser armazenada. Estou falando de um grupo lógico de armazenamento de informações. Então, imagina o seguinte, a gente tem lá, fazendo a nossa analogia, uma tabela de vendas. Dentro dessa tabela de vendas, a gente tem o produto, o nome do cliente e o valor do produto. Então, vamos simular isso aqui.
Vamos imaginar que aqui dentro a gente tem produto, o cliente e o preço do produto. Então vamos imaginar que eu tenho um relatório. Esse relatório foi solicitado que eu apresentasse as informações de venda. Então eu vou vir aqui dentro desse meu grupo lógico de dados, vou pegar o produto, o cliente e o preço e vou apresentar. Tive algum processamento? Eu tive algum tratamento dessa informação? Não. O que eu fiz? Eu peguei essa informação de maneira bruta, da forma que ela estava dentro do sistema, e estou apresentando essa informação. Então, o simples fato de eu recuperar uma informação sem nenhum tratamento configura uma consulta externa. E a principal diferença da consulta externa para a saída externa é que a saída externa ela envolve um processamento. Ou seja, se eu pergunto qual o total de vendas por cliente que eu fiz no mês passado, perceba que eu não consigo vir aqui dentro da minha tabela e buscar essas informações de forma bruta, de forma pura. Eu tenho que fazer um tratamento, eu vou ter que fazer um cálculo, eu tenho um processamento. Então, se houve algum processamento, se houve uma totalização, se houve alguma informação desse tipo, então isso vai configurar uma saída externa. Então, pessoal, assim a gente aprende quais são as funções de transação. Entrada externa, se a informação estiver adentrando a fronteira da aplicação. Consulta externa ou saída externa, se ela estiver saindo para fora da fronteira da minha aplicação. Sendo que saída externa, sempre quando existir algum tipo de tratamento, algum processamento ou derivação da informação. E as funções de dados? As funções de dados são mais simples ainda. Uma função de dados ela pode ser um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externa. O que a gente vai ter que aprender é que esses dois eles têm a mesma utilidade. Ambos vão armazenar informações que vão ser tratadas pela aplicação. A diferença está aonde esse arquivo está inserido. Se esse arquivo estiver no contexto da aplicação que está sendo contada, então ele é um arquivo lógico interno, ou seja, ele é interno daquela aplicação. Agora, se eu estiver utilizando uma aplicação que ela vai utilizar dados, ela vai utilizar informações que estão em outro sistema, então, nesse caso, aquele meu arquivo lógico interno, ele não é interno. Ele passa a ser um arquivo de interface externa, porque ele vale para essa aplicação. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem a aplicação de vendas e toda vez que a gente insira uma nova venda, eu vou precisar verificar qual é o usuário. Só que o usuário está numa base de dados, no caso uma base lógica, de um grupo lógico de informação, em outro sistema. Então, ele não está no arquivo que eu tenho domínio, que eu tenho gerenciamento sobre ele. Ele está no arquivo de interface externa, um arquivo que é mantido por outra aplicação. E aí, agora vamos mudar o nosso ponto de vista. A gente está fazendo uma contagem aqui da aplicação vendas. Nesse caso, a venda ela vai ser um arquivo lógico interno. E se a gente estivesse fazendo uma contagem da aplicação RH, o que funcionário seria? Funcionário seria um arquivo lógico interno, porque para o ponto de vista dessa aplicação, ele é um arquivo lógico interno. Então, imagine o seguinte, um arquivo lógico, um arquivo de interface externa, ele sempre vai ser um arquivo lógico interno para outra aplicação. Vai depender do ponto de vista apenas. Se ele estiver dentro do meu domínio, ele é um arquivo lógico interno. Se ele estiver no contexto de outra aplicação, ele é um arquivo de interface externa. Dentro de um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externa, eu sempre vou ter o tipo de dado e o meu grupo de dados que eu estiver armazenando ali dentro. Quanto mais informação eu tiver, quanto mais grupos de dados eu tiver ali dentro, quanto mais tipos de dados existirem, maior vai ser a complexidade da minha funcionalidade. Então, pessoal, o interessante aqui para a gente resolver essas questões que nós vamos ver agora é entender esses tipos de transação, de função, tanto função de transação quanto função de dados. Então, vamos agora começar a fazer algumas questões e, se for o caso, a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto. Questão bem fresquinha do CGE de Piauí, agora de 2015, acerca de análise de pontos de função, julgue o que se segue. Entrada externa é um processo elementar que tem como objetivo primário manter arquivos lógicos internos, ALIs, ou alterar o comportamento da aplicação. Esse processo deve ainda incluir lógica de processamento para receber dados ou informações de controle que entrem pela fronteira da aplicação. Bom, pessoal, vamos entender. Entrada externa é um processo elementar? O que é um processo elementar? Processo elementar é a menor unidade de funcionalidade que exista lá para a gente. Então, o primeiro ponto para a gente poder fazer o nosso processo de contagem de pontos de função é identificar todos os processos elementares. Por exemplo, se eu falo para vocês, olha, eu quero uma funcionalidade que é o cadastro de usuário.
Cadastro de usuário, ela é a menor unidade existente? Não, não é. Por quê? Porque o cadastro de usuário, ele pode se dividir ainda em incluir, alterar, excluir funcionário, consultar funcionário. Então percebam que a menor unidade, o processo elementar, seria cada uma dessas atividades aqui dentro. Então o primeiro processo que a gente faz na hora de fornecer o nosso processo de contagem de ponto de função é identificar os processos elementares. Então a entrada externa é sim um processo elementar, que tem como objetivo primário manter arquivos lógicos internos. Tá certo? Uma entrada externa, ela vai ser o quê? Vai ser uma informação que adentra a fronteira da aplicação que estiver sendo contada. E ela vai armazenar essas informações aonde? Ela vai armazenar dentro de arquivos lógicos internos que existam lá dentro. Então, realmente, o objetivo primário é manter arquivos lógicos. Sempre que eu entrar alguma informação, essa informação vai ter que ser registrada ali dentro do meu arquivo lógico interno. Ou alterar o comportamento da aplicação. Também, eu posso estar fazendo alguma funcionalidade que vai alterar o comportamento da minha aplicação. Está correto até aqui. Esse processo deve ainda incluir lógica de processamento para receber dados ou informações de controle que entrem pela fronteira da aplicação. Então, pessoal, aqui está tudo certinho, né? O processo ele vai incluir ainda lógica de processamento, porque ele tem uma informação, tem algo a ser processado quando eu faço uma inclusão, para poder receber os dados ou informações de controle. Então, dados, se eu quiser manter arquivo lógico, informações de controle para alterar o comportamento. Vamos observar aqui, então, a definição de cada uma dessas informações. Primeiro, a gente começa por função. Uma função, já até falei para vocês, que ela é a capacidade de uma aplicação sobre o ponto de vista de quem? Sobre o ponto de vista do usuário, sempre do ponto de vista do negócio. A função de transação é uma função que representa a funcionalidade que é fornecida ao usuário para o processamento de dados por conta de uma aplicação. E a função de dados ela representa a funcionalidade fornecida ao usuário para que possa satisfazer requisitos de dados internos ou externos à aplicação, ou seja, dados que sejam mantidos dentro da aplicação ou fora da aplicação. Sabendo disso, vamos analisar novamente e vamos ver aqui a definição de entrada externa. Processo elementar que tem como objetivo manter arquivos ou alterar comportamento da aplicação. Perfeito. Esse processo deve ainda incluir lógica de processamento para receber dados ou informações de controle que entrem pela fronteira da aplicação. Questão correta, tudo certinho aqui, está a definição do que é uma entrada externa. Um processo elementar que tem a intenção primária de apresentar informações ao usuário e que referencie uma função de dados para recuperar dados ou informações de controle pode ser uma saída externa ou uma consulta externa. Então vamos lá, pessoal. Um processo elementar, quando eu falo de processo elementar, eu já tenho em mente que eu identifiquei se aquele meu processo elementar, se for de transação, é uma entrada externa, uma consulta externa ou uma saída externa. Só que ele está dizendo o seguinte, que tem a intenção primária de apresentar informações ao usuário. Se eu estou apresentando informações, então isso só pode ser uma consulta externa ou uma saída externa. Poderia ser ainda um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externa. A partir do momento que ele falou que tem a intenção de apresentar informações ao usuário e que referencia uma função de dados, ou seja, ele utiliza uma função de dados, ele não é mais uma função de dados, ele é uma função de transação. E diz que referencia uma função de dados para poder recuperar dados ou informações de controle, ou seja, manter informações de arquivos lógicos ou alterar comportamento. Pode ser uma saída externa ou uma consulta externa. Então, pessoal, a gente consegue identificar aqui, dessa forma, se ele está referenciando uma saída externa ou uma consulta externa? Não, a gente não consegue. Por quê? Porque para a gente ter certeza de que é uma saída externa, a questão tem que deixar claro que houve um processamento da informação. Houve ali uma derivação, houve um cálculo, houve um totalizador, alguma informação que mostre que a informação ela não é informação pura e simplesmente bruta da forma que ela é armazenada no arquivo lógico interno. Então, nesse caso, ele pode ser tanto uma saída quanto uma consulta externa realmente. Arquivos de interface externa e arquivo lógico interno são funções de dados utilizadas para a contagem de pontos de função. Bem facinho essa questão, basta a gente saber aquilo que eu falei para vocês, que é importante lá para o tipo de contagem. Quais são as funções de transação e quais são as funções de dados. Funções de transação, entrada externa, saída externa, consulta externa. Funções de dados, arquivo lógico interno,
arquivo de interface externa. Então, o AIE e ALI são funções de dados? Sim, perfeito até aqui. São utilizados para contagem de ponto de função? Também, questão toda certinha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a CESP ela costuma muito trocar a informação de um com o outro. Colocar arquivo de interface interno, por exemplo, é algo que não existe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque além de sabermos a definição, a gente tem que saber o objetivo de cada uma dessas funções existentes dentro da análise de ponto de função. Tá ok? Na contagem por pontos de função, um arquivo de interface externa será sempre um arquivo lógico interno de outra aplicação. Pessoal, tome muito cuidado com isso aqui. Sempre, nunca. Por quê? Porque a gente tem que, quando a gente for marcar uma questão dessa como certa ou como errada, a gente tem que ter certeza de que aquele sempre vale realmente para todas as situações. Então eu pergunto para vocês, um arquivo de interface externa, ele sempre vai ser um ALI de outra aplicação? Sim, pessoal, ele sempre vai ser. Por quê? Porque, para o ponto de vista daquela outra aplicação, aquele arquivo de interface externo, ele agora passou a ser um arquivo lógico interno, porque agora eu estou contando aquela aplicação. Então, a questão do MPOG está correta também. O principal objetivo de um arquivo de interface externa é armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo contada. Além disso, um AIE contado para uma aplicação deve ser um arquivo lógico interno para outra aplicação. Primeiro, pessoal, olha essa segunda parte da questão. Olha como é que a gente já consegue matar essa segunda parte. Um AIE sempre vai ser um arquivo lógico interno para outra aplicação? Sim. Então, beleza. Essa segunda parte a gente já pode eliminar. Vamos ver a primeira parte. O objetivo de um arquivo de interface externa é armazenar dados referenciados. Perfeita a utilização dessa palavra aqui. O AIE ele armazena dados que são referenciados por processos elementares da aplicação que está sendo contada. Então, eu estou contando essa aplicação aqui, aplicação X. Se ele referencia dados em outra aplicação, ele vai estar acessando um AIE. Então, a informação correta. O objetivo principal é armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares. Perfeito isso aqui. Vamos adiante. Um arquivo de interface externa é obrigatoriamente um ALI de outra aplicação? Bom, pessoal, isso aqui é só para consolidar e para vocês não terem nenhuma dúvida quando vocês olharem lá e falarem sempre, nunca. Nesse caso, um arquivo de interface externa, ele sempre, obrigatoriamente, ele vai ser um ALI de outra aplicação. Perfeito? Entrada externa, arquivo referenciado, e saída externa são funções do tipo transação. Bom, vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que saber identificar o que é função de transação e o que é função de dados. E até agora, já falei para vocês mais de uma vez, acredito que vocês não esqueçam mais, já tenham decorado isso aqui. Transação, entrada externa. Então, a entrada externa é o que? Transação, beleza. Consulta externa, não está aqui, e saída externa. Então, saída externa, beleza, é função de transação. E função de dado? Arquivo lógico interno, arquivo de interface externa. Arquivo referenciado, provavelmente ele está citando arquivo de interface externa, mas inclusive o nome está diferente aqui, então essa questão está incorreta.